um pouquinho. Você maquia ela aqui de novo, que saiu, tá brilhando. Oi, começando mais um Saindo do Forno, e esse daqui finalmente é o Saindo do Forno aquele. Lembra que eu fiz aquelas perguntas sobre 1 milhão? Esse seria o especial de 1 milhão, já passou uns 70 mil aí. Meu Deus do céu. Mas é o tempo que a gente teve de fazer. Então não vai ser um vídeo, vão ser 2 de perguntas sobre o especial de 1 milhão, que é tipo aquela atualização de como fazer amigos e influenciar pessoas. Exato. É tipo como fazer 1 milhão de inscritos e influenciar pessoas. É como fazer 1 milhão de inscritos sendo um canal de culinária, que é algo bem difícil. Então, vocês fizeram várias perguntas no Instagram e no Facebook, a gente selecionou algumas. Inclusive, se vocês ainda não seguem a gente por lá, tá aqui, ó, linkadinho aqui do lado pra vocês seguirem. Primeira pergunta. Suelen S. Almeida pergunta: eu queria saber mais sobre o desenvolvimento e escolha das receitas que vão ser gravadas. Você tenta sempre dar um toque seu ou modificar algo pra receita se tornar original? Todas as receitas que são feitas no canal, a não ser que uma marca me mande uma receita específica que eu tenho que fazer, e isso é muito difícil acontecer, todas essas receitas são feitas por mim, desenvolvidas por mim e realizadas por mim, porque eu não tenho ninguém aqui pra me ajudar na cozinha, a não ser às vezes pra lavar uma loucinha. Ou tirando pra pesar isso, alguma coisa. ou pra pesar alguma coisa. Eu não tenho um consultor gastronômico e nem alguém, sou só eu mesmo fazendo essas receitas. Agora vamos lá, vamos desmistificar o que é uma receita pra vocês entenderem isso, porque eu acho que isso tem muita gente que tem dúvida. Essa parada de receita original já é um negócio complicado. Uma receita se constitui de 2 composições bem definidas. A primeira delas são os ingredientes, ou seja, você tem ali uma lista de ingredientes onde, se você modificar qualquer pedaço daquela parte ali, a receita já é sua. Então, assim, tinha 3 ovos, tem 2, a receita é sua. É nesse nível, assim, porque existem milhões de receitas no mundo. Depois, na parte de feitura da receita, qualquer coisa que você modifique na parte de feitura das receitas, ela também é sua. Nesse processo aqui, é um pouco mais difícil a pessoa modificar. Por quê? Técnicas foram feitas para fazer esses vários tipos de receitas que a gente tem no mundo há muitos anos. Então, assim, tirando uma coisa ou outra que alguém invente, de, por exemplo, eu vi uma vez um professor meu que inventou a massa folhada invertida. Ou seja, ao invés da manteiga no meio... Não, ao invés da manteiga no meio, a massa ia no meio e a manteiga ia por fora. Isso é uma técnica que o cara criou, mas é muito difícil isso acontecer. Então, eu vou explicar a receita pra vocês de uma maneira muito fácil. Não, mas vamos lá. Essa coisa também de botar de 3 ovos mudar pra 2, tem uma coisa primordial, e daí que é a coisa de qualquer receita original, que é tipo o cara que inventou quase a definição aristotélica da receita. Tipo, quem que inventou o pão? Esse cara que inventou o pão é um gênio, né? O cara que inventou o pão é um gênio e, porra, ele em algum momento lá ele inventou aquilo ali, misturou, nossa, se eu misturar água com farinha... Não isso, tinha né? fermento na época. Eles água, farinha, o cara sal, fez o pão e sal. Depois, as proporções que você vai fazendo, os tipos de pão, as variações, aí já não é mais a receita original. Óbvio que você sempre parte de uma base, não existe. Não existe como não partir de uma base hoje em dia. Por exemplo, você pega um pound cake. Um pound cake é um bolo bem amanteigado, criado há muito tempo, que consiste do quê? 4 ingredientes apenas, todos os 4 na mesma proporção. Ou seja, uma xícara de farinha, uma xícara de manteiga, uma xícara de açúcar e uma xícara de ovo. É o mesmo que o 4K francês? É o 4K francês, é a mesma coisa. Então, assim, esses 4 ingredientes, onde a técnica é qual? Você primeiro bater a manteiga com o açúcar até ela ficar fofinha, depois me acrescentar os ovos e depois a farinha peneirada. Isso daí é a base de um pound cake. Depois, se você quiser substituir, sei lá, colocar um ovo a mais pra deixar mais aerado, ou tirar um pouco de farinha pra ele não ficar tão pesado. Substituir a farinha por farinha de aveia. Ou substituir a farinha por um pouco de cacau em pó. Inúmeras coisas podem ser feitas numa marca, besteira, numa massa. Mas é isso a diferença de quando você chega num lugar, você pega a coisa que parece ser muito básica, você come e fala, que maravilhoso. Diferente. Por exemplo, o bolo de fubá existem milhões. Existe o da minha mãe, o da mãe do Paulo, da sua mãe, da sua tia. Qual que é o bolo de fubá que você comeu e bateu no seu coração, sabe? Que você... Às vezes não é nem a receita, às vezes é o lugar que você tá, as pessoas estão em volta. Às vezes é a mão da pessoa. Tem muita gente que fala, você não tem medo de copiarem suas receitas e colocarem em uma confeitaria? Não, porque assim, não é a minha mão fazendo, sabe? É o sabe? famoso gesto da confeitaria. Exatamente. Então assim, nunca vai ficar exatamente igual. Pode ficar melhor. Pode ficar melhor, pode ficar pior, pode ficar mais ou menos igual. Mas enfim, as condições são várias, o seu forno, a forma que você usou, a umidade. Cara, é tanta coisa que pode mudar que a receita nunca vai ser Por isso igual. que eu dou uma arrogância tremenda quando tem gente que fala assim, essa receita é minha. Daí você foi ver lá, você criou o cronut? Foi alguma receita empratada? Ah não, só tô fazendo leite condensado, então...
Não foi você. De tirar meu óculos tá no reflexo aqui. Por isso também que a gente não se apega tanto às receitas. Pode pegar, modifica, faz o que você quiser fazer com elas, porque o negócio tá aí pra ser feito. E se você não também compartilha conhecimento, o país e a confeitaria não evolui nessa área. Então, exatamente. é legal todo mundo ter uma base boa pra ir criar suas coisas e, enfim, dar um suporte. Essa que é a Então, importância não verdadeira ache da receita. que a você receita de passar pão a de receita. ló é sua. A receita de pão de ló não é sua. A receita do pão de ló é do mundo. Se você colocou um toquinho ou outro, você tá dando uma mini contribuição. Marcelinha Lima 1 pergunta: queria saber como fazem a gravação quando a receita necessita de mais de um dia para ser feita. Beijos, adoro vocês. Beijo pra você também. Enquanto isso, você vai comendo uma pipoca, assiste um filme, sai de casa, trabalha, lê uma revista, vê uns vídeos no YouTube. Alguém ainda lê revista? A gente não tem nada pronto. Como eu disse, só sou eu mesmo fazendo todas as receitas. Então o que a gente faz é simplesmente esperar. A gente começa, sei lá, por um bolo. Agora, por exemplo, eu tenho um bolo assando ali, que ele acabou de assar, fui lá, dei uma paradinha. O que vai acontecer é, a hora que ele esfriar, eu vou desinformar, a gente parou de gravar esse daqui e eu continuo gravando o bolo. Então, é assim, se não der tempo de gravar tudo no mesmo dia, para, espera, continua no dia seguinte, mas não tem nada pronto. Já teve receita que a gente demorou uns 5 dias pra gravar, principalmente na época que tava na França, que era eu fazendo o bigode, ia voltar. Às vezes você responde um e-mail, faz umas coisas, tem que ver. Porque você tem que entender que youtuber é um bicho que faz quase tudo que tá à sua volta. Então a gente tem muitas funções no meio, às vezes, de gravar uma receita, a gente tem que ir numa reunião no meio do negócio. Tem um contrato pra ler, tem não sei o Agora, essa coisa de a gente não ter ninguém e não ter nada pronto foi uma decisão editorial mesmo que a gente fez o dia 1, assim, que era a alma do programa. Pera. Tem pergunta sobre isso. A gente volta lá. Vamos continuar nessas daqui. Gabir FSF. Oi, Dani. Parabéns por mais essa conquista. Eu queria saber se nos vídeos de receita são só você e o Paulo filmando e fazendo toda a produção dos takes lindos que vocês fazem. Além disso, quantas câmeras vocês costumam usar ao mesmo tempo para cada filmagem? Beijos, amo o canal. Obrigada, beijo. Hoje a gente usa uma câmera pra fazer o programa de receita e só sou eu e a Dani que gravamos, sem exceção. Não tem ninguém com a gente. Só Ninguém. se a gente for fazer uma externa e precisar de uma produção, daí pode ir a Cíntia ou Ou a Mari. Ou mas quem é tiver só fazendo quando tem algum assistência, programa de externa. Em casa, se vocês que é estão vendo a mais pra receita. fazer uma logística da Exatamente, coisa. se você tá vendo a receita inteira em casa, só quem tá gravando, produzindo, fazendo todo o conteúdo sou eu e o Paulo. Programa de viagem, a mesma coisa, só sou eu e o Paulo. Teve gente perguntando E essa equipe que se vai é com essa vocês, equipe não que tem. faz o drone. Não tem Não tem equipe, equipe. é o Paulo que faz o drone, não tem Eu e a ninguém. Dani. É óbvio que tem gente que ajuda a gente na pré-produção, tipo, ir pegar compras no supermercado. Ou se for fazer... Mas é isso, é fazer compras no supermercado e se tiver externa, pegar autorização. Mas na hora da gravação em si, não tem mais ninguém, absolutamente ninguém, até porque a gente não gosta quando tem gente em não casa. gosta, porque a gente gosta de ficar concentrado. É usado uma câmera, já chegou a ser usado... Eu já cheguei a usar 3 câmeras ao mesmo tempo, eu sozinho filmando. Durante muito tempo, na verdade. O bigode são 2 câmeras ao mesmo tempo. E a câmera de cima, a gente gostaria que ela existisse, mas ela vai ficar toda embaçada agora. Panela grande, hein, gente? Senão você vai se dar mal. Agora o programa, sem ser o bigode de receita, é uma câmera que faz todos os detalhes. E o programa de viagem são 6 câmeras. Que eu faço sozinho. Só que não é ao mesmo tempo. Não é ao mesmo Daí tempo. são 2 ao mesmo tempo. É, a as de minha e do transição. Paulo, e daí depois outras. A gente vai falar sobre o programas de viagem no próxima semana. Às vezes, quando faz cabeça, eu uso 2 câmeras, mas eu tô usando uma só. A gente acredita muito no minimalismo do YouTube, de produção. YouTuber é a nova produção. Não adianta a gente replicar vícios de outras produções e a gente não acredita que deva ser... A gente mudou muito a cabeça, esse lance engessado e que você não tem possibilidade pra ser rápido. Tem uma receita que tá rolando, sendo falada nas redes essa semana. Vamos fazer a nossa versão amanhã. A gente quer ter essa possibilidade. Entra em contato uma empresa com a gente. Olha, eu preciso pra daqui a 2 semanas um A gente tal vai lance. e faz. A gente vai e faz. Pô, eu acabei de ter uma nova ideia, ou sei lá, vamos produzir 6 programas na sequência pra gente conseguir viajar? A gente vai e precisa então, assim, ser ágil. não é uma coisa baseada nos televisão. programas tradicionais, que seria televisão, cinema, enfim, outras coisas assim, que depende de muita gente. Gente, pra fazer um programa, um filme, outra coisa, é muita gente que você depende na hora da produção em si, da gravação. A gente acabou de fazer até pra uma marca. Que foi foram só... 150 pessoas aqui em casa, gente. Não, pra isso fazer. daí rolou de gente. Rolou, vir era aqui. essa que você tava falando? Não, eu ia falar que a gente acabou de fazer Ah, pra um outra, cliente. que tinham 20 que não era pessoas. pro nosso canal. Foi só eu, você e a Cíntia pra produzir, eles ficavam olhando, mas que era a equipe. Eu falei, Não, e equipe, os
outros todos lá que E a eram mais... agência tinha 12 pessoas. É muita gente. E é uma coisa que engessa muito, porque é muita gente pra dar palpite. E encarece, né? Encarece demais. Encarece de tempo e encarece de grana, de equipamento. Pro youtuber ser um youtuber, eu acho que ele tem que estar muito à vontade na hora de falar. Ele tem que falar como se ele realmente estivesse falando pra alguém que ele gosta muito, que ele conhece há muito tempo, sabe? O melhor amigo de verdade, assim. E eu acho que não tem como falar dessa maneira que eu converso com vocês aqui, com um monte de gente olhando. Imagina se essa câmera aqui fosse, sei lá, 10 pessoas aqui atrás de mim. Eu já ia ter, tipo, borbulhinho, assim, dentro da minha barriga, sabe? Tipo, um frio que eu ia ficar travada, entendeu? Então, assim, não tem como. A questão é essa coisa de... Não são as pessoas mais extrovertidas e populares do mundo. Elas são pessoas tímidas, a assim. gente não tem essa coisa de ser estrela, saca? Ah, tal, eu preciso de um séquito, eu preciso de atenção. É tipo, não, me deixa sozinho. Me deixa sozinho em casa que eu vou fazer um negócio. A Drey Bueno fala, Dani, quando você e o Paulo começaram a gravar os vídeos, vocês tinham algum patrocínio? Porque quando eu vi os primeiros vídeos, são todos muito bem editados e filmados. Beijos. 6, 7, 8. Obrigada, valeu, mas não. A gente começou o canal em 2011. A gente ficou sem patrocínio no canal por 2 anos e meio. Então, assim, não espere que você vai fazer um canal no YouTube e que ele vai dar certo da dia pra noite, porque, cara, tirando pouquíssimas exceções, isso não vai acontecer. É muito trabalho, muito dinheiro gasto, muito tempo despendido, enfim, muito pra tudo. trabalhar sem gastar dinheiro, dependendo do tipo de conteúdo que você faz. É que, assim, eu considero tempo dinheiro. Então, assim, ao mesmo tempo que você tá perdendo de fazer outra coisa, tá trabalhando, você é como se você tivesse, entre aspas, perdendo dinheiro. Mas no caso culinária, você tem, sei lá, a receita em si que já é cara, já é uma grana de receita, de ingrediente, já perdeu dinheiro. É muito tempo e dinheiro despendido pra você dar certo ou não. Espera um pouquinho. Você maquia ela aqui de novo, que saiu, tá brilhando. Não, gente, eu faço a maquiagem também, falta sua. E assim, quando a gente pegou o primeiro patrocínio, a gente nem era muito grande. Aliás, tinha 60 mil inscritos. Mas assim, a questão é, não que seja fácil fazer 60 mil, não é. Mas assim, uma linguagem nossa, original, um projeto autêntico, abre portas. Não adianta fazer o que a galera tá fazendo. Parece dica de Big Brother, seja você mesmo. Seja você mesmo. Cara, se tem uma dica que eu posso dar pra quem quiser fazer um canal no YouTube, é assim, seja você mesmo de fato. Nem que você não saiba quem você ainda, você vai descobrindo. Aí é melhor ainda, na real. Cara, a gente não tem dúvida nenhuma mais de quem a gente é, do que a gente tá a fim de fazer. As ideias vêm de programas novos, mas a gente sempre sabe mais ou menos a linguagem, que tipo de cor que a gente quer usar. O que a gente vai mudar. O que a gente vai mudar. Então para de olhar os outros, ver o que você faz, ver o que você gosta e faz. Lígia Pereira fala, vocês fazem um storyboard antes de filmar? Se alguém não sabe, storyboard é quando você desenha cena a cena que você vai filmar, não é? A paleta de cor dos episódios vai de acordo com as receitas? Como é esse processo de pré-produção dos vídeos? Bom, fala do storyboard, daí eu vou falar da paleta de cor. Não utilizamos storyboard, nunca utilizamos. Não tem roteiro. Storyboard, ele é muito utilizado muito mais pra ficção, né? Publicidade. Acho que nem programa de variedade em televisão usa storyboard. É muito difícil, porque quando você parte de um pressuposto de um programa de televisão ou de YouTube que você sabe qual que é o cenário, você meio que não tem muita... Não vai mudar as cenas, né? Apesar que a gente muda muito plano. Faz PPP, PP, PM, plano geral. Acho que é uma das diferenças do nosso canal. Isso aí chama decupagem. Não é a decupagem que é aprendida em rádio e TV, mas decupagem de cinema. Que tipo de plano que você vai fazer. Mas não tá escrito isso tá aqui. E nem desenhado, muito menos desenhado, porque desenhado é um trampo. O Raoni, por exemplo, faz storyboard, marido Elô. Mas, cara, é uma grana fazer um storyboard. Normalmente publicidade que faz storyboard. Publicidade, cinema, ficção, né? Faz storyboard, série televisiva storyboard. Mas a gente, de fato, não tem nem roteiro. O roteiro que a gente tem é a receita. A gente deixa acontecer. Naturalmente. Em alguns programas, a gente... vamos fazer uma externa, vamos colocar uma historinha, mas Nossa, assim... mas é muito difícil. Daí a paleta de cor dos episódios. Aí, de acordo com as receitas, antigamente, os programas antigos iam. Eu até pensava bastante nisso, assim, a receita é de tal jeito, eu vou usar uma roupa nessa cor pra dar um fundo tal, porque o bolo vai ficar de tal jeito. Hoje em dia, eu não penso mais assim. Não sei se vocês perceberam, mas o programa mudou muito. Então, o que é hoje em dia o programa? Um programa bem claro, com cores bem claras, então eu dou preferência sempre pro branco, dou preferência pro luz natural, a não ser que a gente esteja muito, assim, atolado de tempo e a gente tenha que fazer alguma coisa que a gente vai fazer com luz artificial. Tirando isso, não. Tô indo tudo pro branco, de tecido
linho, daí linho branco com toque de azul, às vezes um pouquinho mais escuro se for invernar um cinza. Que traz mais cor a estante atrás quando você faz a cabeça. Um pouquinho, mas ela também é o branca. fundo da cozinha, que tem tem o um rosa amarelinho e o e amarelo. tal. Mas assim, sem estar em primeiro plano. É o que eu chamo de kinfolk tropicalista confeiteiro. E o que eu pensei? Se não conhece kinfolk, procura. Procura que é muito bom. Eu comecei a pensar que a receita que tinha que sobressair e não os utensílios. Então eu tô indo pra esse lado. Que na verdade, assim, sei lá, a Jéssica já falava pra mim há muito tempo: Dani, como que você vai pegar um prato colorido pra colocar uma receita em cima, né? Porque você acaba com a receita. Deixa a comida se deixa destacar. a comida se destacar. E eu falava, nossa, não sei o que. E hoje em dia eu vejo que sim, isso vale muito a pena. Bem menos sabe? barroco, né? Bem menos rococó. E mais minimalista. É mais no cenário da prateleira, que antes, quando a gente fazia depois dos 15, era chapado. Muito Wes Anderson. Então era... Você ficava aflito com a quantidade de informação. Eu não, mas em geral pessoas ficavam aflitas. As pessoas ficavam... E ela era de madeira ainda, era mais... Então agora, como é diagonal e ela tá desfocada no fundo, você tem algumas cores que pontuam ali. Até daria pra brincar, se a gente quisesse ser bem nóis, a gente poderia escolher... a gente só vai ter nesse fundo, aliás, eu tomei uma boa ideia. A gente só vai ter no fundo, não vai ter vermelho. Vai ter um azul claro, vai ter o branco. E isso é outra coisa. Como fazer 1 milhão de seguidores, de inscritos e influenciar pessoas, é assim, não se acomode. Se você mudou, se permita mudar nos olhos dos outros. As coisas mudam na vida das pessoas, as pessoas mudam e elas vão continuar mudando. Então, se você não acompanhar isso, você vai parecer aquele bedel de escola, sabe? Aliás, que você tá falando sobre o mesmo assunto no comentário o que você amava há um ano e você não ama perto, mais, assim. Não ama mais. Comenta eu amava isso e fala, nossa, como que eu amava. Não, esse eu gosto ainda. Pera aí, não, pera lá. E daí, por último, ela fala como é esse processo de pré-produção dos vídeos. Bom, pré-produção do vídeo é muito simples. Primeiro eu faço uma lista gigantesca de receitas que eu acho que a gente deveria fazer. Tanto que a gente viu em viagem, que eu vi, sei lá, no Pinterest, que eu vi que estão fazendo numa confeitaria que eu passei aqui mesmo em São Paulo. Alguma coisa que tá viralizando na internet. Alguma coisa que tá viralizando na internet. É mais raro a gente fazer, mas de vez em quando rola. Alguma coisa que muita gente tá pedindo também. Alguma coisa que muita gente tá pedindo. Vejo se tá frio, se tá quente. Isso faz muita diferença. Que pode mudar no mesmo dia em São Paulo. Enfim. Isso às vezes não dá muito certo, mas eu tento. E depois eu discuto com o Paulo e a gente enxuga essa lista bastante pra gente definir quais são as receitas que a gente vai fazer. E algumas a gente vai deixando em arquivo. Algumas são muito boas, a gente vai largando lá, essa daqui pode ser que role mais pra frente. Definiu as receitas vão ser feitas no mês, eu vou desenvolver essas receitas. Desenvolvendo essas receitas, a gente grava. Outras eu não desenvolvo, por exemplo, se for bolo de banana pudding que eu tô fazendo aqui. Eu já tenho o meu creme de confeiteiro que eu já sei, eu não vou desenvolver um outro creme de confeiteiro. Ele é um creme de confeiteiro, nada mais do que isso. Então, assim... Só que o desenvolvimento da receita da Dani é aqui, ó. Muito na Ela cabeça. sabe quanto mudar de gordura, de porcentagem proporções. pra mudar. Às vezes eu erro. Mas é isso. Em geral, quando a gente grava, é a primeira vez que aquela receita tá sendo feita. Em geral, não é sempre. Cada vez menos, porque cada vez você tem mais base, então você já fez aqui. Teve uma pessoa que disse um dia que dava pra fazer um vídeo daqui a pouco só com clique aqui. Acho que eu vou fazer esse vídeo. Se você quiser que eu faça esse vídeo, só uma receita inteira com clique aqui, ia ser maravilhoso. Em termos de câmera, eu já tenho muito setup, assim, do que eu tenho que fazer na cabeça. A primeira vez, tem um período de pré-produção macro, que é tipo pesquisa de câmera que eu fiz, que eu comprei, e lente. Só que hoje em dia, eu não uso mais luz artificial, raramente. Então minha pré-produção então as lentes que eu vou usar aqui, estão as baterias carregadas, tá tudo certinho. Então meus tripés, monopé, vambora. Bora pra frente. Sampaio Melina, beijo, Mel. O formato do ICKFD no início era sempre uma receita e um drink. Adorava esse formato, sério. Agora eu vou fazer o smoothie tropical. O Ginger Mango foi criado porque vocês sentiram a necessidade de criar um programa à parte pros drinks ou foi só ócio criativo? Acho que foi ócio criativo. E qual era a maior dificuldade em gravar esse tipo de vídeo? Durante muito tempo pensou que a gente poderia fazer uma coisa diferente do que todo mundo estava fazendo, que era dentro do canal da Dani, ter vários programas diferentes e por que não com apresentadores diferentes. Então o Ginger Mango foi nosso criativo, cara, a gente tava fazendo programa atrás de programa, assim, se você pegar essa época tem o Ginger Mango, tem o Boca Cheia, tem uns vídeos que a gente fez de celular na sacada em Paris. Tem a mais pedida. De 1 minuto, a mais pedida. A gente tava procurando formatos, essa é a real. A gente tava procurando formatos, testando, porque se tem um lugar
lugar que você pode testar e se É no arrepender YouTube. tanto faz é no YouTube. Até recomendo fortemente. A dificuldade de filmar o Ginger Mango é razoável, porque filmou eu e a Dani, né? A câmera eu e a Dani. Nesse projeto tinha um pouco mais de pessoas. Mas tinha... nesse a gente fazia um roteiro mesmo do que a gente ia Tinha, porque fazer, era plano assim, a plano, decupado. Não era decupado, era um roteiro, era tipo um tratamento. Pega o drink aqui, faz aqui, termina aqui. E na hora, o que era tipo praticamente duas câmeras, eu e a Dani cruzando, dirigindo o Tomás ao mesmo tempo. E, ela tá pegando aqui de cima a mão, eu já pego caindo ele, o drink daqui de baixo, por exemplo. Praticamente vai em cima e embaixo, né? Sim, no drink. ele tá vindo, andando, sei lá, daí eu tô aqui pegando o pé dele, indo, e o Paulo tá pegando ele de cá, ele vindo, né, em direção ao Todas Paulo. essas coisas, se quiser, você consegue fazer com uma câmera só, é só fazer mais vezes Várias vezes a mesma cena. Mas a gente fez muito rápido. O Ginger Mango a gente fazia uns 3 por dia. Não, eu acho que a gente fez os 11 episódios em 3 dias. Em 3 dias. Por quê? Porque eu tinha alugado uma câmera Phantom. Uma câmera Phantom é muito cara diária, apesar de eu ter conseguido um preço bem camarada. E a câmera Phantom, pra quem não conhece, ela filma 1000 quadros por segundo. Daí faz aquele o slow. super slow motion, né? Isso é difícil, porque tem que bater o preto, o branco toda vez que vai filmar. Quando você aumenta o frame rate, você precisa de muito mais luz, então tem até algumas partes que são muito escuras. Tem acho que 4 episódios que nunca foram ar do Ginger Mango. Vamos ver se a gente coloca no Facebook. Conta aqui pra mim se vocês querem que a gente coloque. Eles estão feitos, a gente pode... 3 acho que estão feitos, a gente poderia colocar no Facebook. Ah, se você não conhece o Ginger Mango, aliás, é uma série que a gente gosta muito. Clica aqui, eu vou deixar a playlist completa do Ginger Mango aqui em cima. É muito bom, muito bonito. São os programas mais legais, acho, que a gente fez. E a edição é do Raul, que é uma edição primorosa, eu amo. Tem várias camadas de som. É maravilhoso, assim. É uma coisa que eu gostaria muito um amigo de nosso ter, cineasta assim, de várias Paris, camadas que de mora em Paris hoje em dia. A gente se conheceu lá. E, cara, ele tocou até o que ele deu, daí meio parou, porque também não foi pra frente a edição ali, porque ele começou a trabalhar com outras coisas. E o canal mudou também, aí mudou pra Daniela Noce, enfim. Mudou totalmente. E aí ela fala qual que é a maior dificuldade em gravar esse tipo de vídeo. Cara, eu achei fácil até gravar o vídeo. Tem uma dificuldade de produção, né? Porque, por exemplo, a Phantom, você tem que ligar ela num SSD, ligar num computador e num monitor. É assim, eu não pego a câmera e falo, agora eu vou gravar. Mas a gente se resolveu bem, né? Porque a gente usou a Phantom tudo de uma vez. A gente usou a Phantom, a gente... Tem várias vezes que tem a Phantom que não é o lugar que a gente tava filmando. A gente emulou o lugar que a gente tava filmando. Então a gente fez esses truquinhos, Descubra assim. Quais foram esses lugares que não eram exatamente o lugar onde eles estavam. Mas a produção eram o quê? 5 pessoas. Era. Mas os lugares que a gente filmou foi casa de amigo, brother, assim, Entrou no Aeroclube de uma cidadezinha e filmou lá. É muito bacana. Jefferson Senna 40. Dani, o que vocês faziam antes do YouTube? Já pensou em desistir do canal alguma vez? Essa coisa de desistir do canal, tem muita gente que pergunta, né? Eu acho que porque quando você tá no começo do canal é muito difícil decolar. E na verdade eu acho que a gente nunca decolou de uma vez, né? Sempre foi uma coisa constante. Foi cara, bloquinho. Tipo assim, cada um dos inscritos é um mesmo. E mesmo assim eu nunca pensei em desistir do canal. Eu sei que tem muita gente que pensa em desistir, mas pra mim sempre foi algo muito prazeroso de fazer. Prazeroso. Em geral, na vida, gostoso. assim, se você faz uma parada bem feita, com constância e que você acredita, pode demorar, mas uma hora vai dar certo. E o que a gente fazia antes do YouTube, a gente tinha franquias de Havaianas, 3 lojas, que a gente também montou com a gente mesmo, batalhando uma a uma. Antes de existir franquia de Havaianas, a gente já tinha lojas de Havaianas, a gente deu consultoria pra Havaianas pra eles fazerem a franquia que eles têm hoje. E quando virou franquia, a gente se desinteressou, porque, cara, a franquia é um lance muito difícil. É quase como se você virasse um funcionário da empresa. Então e tinha não é todo isso que aquele você quer. espírito empreendedor que a gente tinha de ter criado um negócio, business, né, autêntico, assim, de colocar as Havaianas por cor e não sei o que lá, fazer o pinzinho. Deixou de se existir, perdeu, né? exatamente. Virou propriedade da Alpargatas, a gente teve que falar amém e ficar ali. Mas é isso que a gente fazia. Fizemos durante 8 anos. 8 anos, que a gente começou a falar, mas você começaram com 15, mas começou Não. com 20, acho, essa daí. O Paulo tinha 19 e eu tinha 21. Façam as contas. Mas enquanto a gente tava com a franquia, a gente já começou nos 2 últimos anos, ou um último ano da franquia, a se gente começou o desvencilhar canal. disso e começou o canal. Jana.Cristina, com 2 is. Oi, Dani, adoro tudo no canal de vocês e gostaria de saber se no começo do canal já estava programado o Paulo dar tanto pitaco nas suas receitas. E como vocês se programam nas receitas e ordem que será postado. E quem edita os vídeos? Nossa, quanta pergunta. Amo vocês. Quem edita os vídeos eu vou responder no próximo programa, tá, gente? Vamos lá, Paulo. Paulo existe desde o começo. Foi aí que eu falei que a gente ia responder como que foi criado e pensado o programa. O programa
programa foi pensado exatamente assim, que era o quê? Era uma confeiteira amadora, que não sabia fazer quase nada direito, mas que gostava muito de fazer doces. Era a Dani. Eu, no caso. De verdade, De não verdade. é o personagem, era ela. Eu era assim, que tava testando umas receitas, comecei a fazer, muitas davam errado. Vou fazer ele com uma camada a menos, pode ser? Tem que ser, né? E o Paulo é o cara que sempre deu pitaco. Ele aparece desde o primeiro vídeo, não Porque aparece o na rosto vida real, dele. acontecia isso. A Dani queria abrir uma confeitaria em Amsterdã, pra quem nunca ouviu essa história. Ela ficava testando receita aqui em casa, tinha feito só um cursinho aqui, outro ali, e ela errava, as coisas saíam um desastre, e ela dava pra experimentar, e tinha uma galera de amigo meu aqui, porque eu fazia cinema, sempre tinha gente aqui. Ela dava pra experimentar, e todo mundo, né, falava, gostoso. Tá. Eu falava, não, isso aqui tá horrível, tá faltando tal, isso aqui tal. E ela às vezes ficava magoada e falava, você quer abrir um negócio ou você quer que eu te agrade, saca? E daí um olhou pro outro e falou, nossa, você já pensou que nenhum programa de televisão de comida, as pessoas questionam nenhum passo da receita, e quando dá o resultado as pessoas falam, ninguém falou, nossa, isso aqui ficou salgado, errei a mão. Aí falou, não tem realidade, né? Sempre é flawless, as pessoas não erram. Eu acho muito pequeno isso daí, pra quantidade de biscoito que você tá fazendo. Então eu vou pôr um pouquinho de rum no dele. É bom esse rum? Você deve estar me zoando. Se não virar um bem casado, isso vai ser um amaziado. É ter muita fé achar que isso aí vai virar, você vai colocar o recheio e vai virar um bem casado, né? Ter muita fé. Daí o programa nasceu, e daí eu acho que é muito autêntico, de a gente sempre partir do pressuposto que o processo que é o importante, e não o resultado. E é por isso que a gente não tem receita pré-pronta, porque se der errado a gente vai mostrar que deu errado. Já aconteceu, sei lá, umas 6 vezes. Pizza, lembra? Bolo que Tem desabou. alguns Vou deixar aqui, vídeos, ó. se Clica não aqui tiver em cima. tá na descrição. E esse próprio jeito também de filmar, que era autêntico, eu vi muito, eu não conhecia YouTube, né? Então na época eu e a Dani, a gente viu tudo que tinha de televisão, de produção de conteúdo culinário, e ou era tipo estúdio, né? Então são câmeras vivas, só que cortadas em tempo real no estúdio, ou era um programa com muita pós-produção, nem sei se tinha um programa com muita pós-produção, mas enfim. E daí a gente quis misturar, a gente falou, pô, e se a gente fizer 3 câmeras ao vivo? Quando a gente gravou, foram 6 pessoas na equipe. É, Foi a gente mudou diminuiu. muito. Eram 3 câmeras, cada uma pessoa, uma na boca, uma na mão. E a gente e fazia o outra programa meio ao plano médio. vivo mesmo, E o programa entendeu? era ao vivo, Então, não tinha para e faz de novo. ao vivo, assim, tem edição, gente, óbvio. Não, mas mas eu esse fazia o que é o programa pulo. e os 3 ficavam gravando, entendeu? E esse que é o pulo, a gente ficava louco, que às vezes a Dani saía fora, nós achava que ia derrubar e tal. E daí a ideia era pegar isso e transformar com a pós-produção numa coisa mais interessante. Com grafismo, invertendo a ordem das coisas, duplicando tela, uns mini stop motionzinhos de umas coisinhas fazer de brincadeirinha, que não se fazia em programas de culinária em televisão. Então, essa coisa da câmera ao vivo e depois a pós-produção, a gente nunca tinha visto, a gente falou, nossa, tá aí um formato novo que a gente novo. tem que fazer. E o Paulo sempre comentando. Então, assim, ele hoje aparece no programa. Antigamente ele não aparecia ao rosto dele, mas ele sempre comentou Sempre em comentei. todos os programas. Se a gente jogar direto essas pedrinhas aqui, aí o que acontece com a pedrinha? Vai pra batedeira e vai virar massa. E vai ficar engruvinhada. Engruvinhada? Engruvinhada. Fiz o pudim de fruta do Conde, fiz o smoothie, que virou uma mousse, então virou um smoothie. Vai querer beber? E aí ela fala como que a gente se programa nas receitas e a ordem que será postado. A gente vê a época do ano, fala, tá frio essa semana, chocolate quente, é festa junina. Então tem a ordem de temas e tem a ordem de, sei lá, se a gente não é mês de bolo e vai ter 2 bolos no mês, a gente não vai colocar 2 bolos em sequência. Meio no bom senso, assim, dependendo da época do ano e um pouco do bom senso e do que tá rolando na vida, em geral. De Pessoa Gomes. Oi, Dani, quero saber se vocês determinam horário de trabalho. Tipo, vamos começar às 8 e ficar aos máximos até às 18. Funciona? Não. A gente não determina, não funciona. A gente basicamente trabalha... Se a gente tivesse acordado 24 horas, acho que a gente trabalharia 24 Mas horas. o que funciona é que a gente agora tem cravado que a gente só filma em luz do sol. Então a gente começa um horário de manhã e termina quando o sol acaba. Na verdade, é isso daí. Mas aí continuam outras E coisas. daí a gente faz outras coisas depois que o sol se põe, pesquisa, novos projetos, reunião, enfim. Divino Pudim VIX. Dani é visível sua melhora diante das câmeras. Você fez algum curso pra isso ou foi ganhando experiência? Beijos e parabéns. Cara, assim, eu fiz curso de teatro durante 2 anos no INDAC e depois eu fiz curso com a Fátima Toledo também. Só que, assim, isso eu fiz antes da gente começar os programas. Então, assim, eu acho que não foi devido aos cursos que eu melhorei. Foi mesmo a gente todo dia na frente da câmera, falando todo santo dia. Mas Cara, foi íntimo, acordou, liga a câmera. acordou, liga a câmera e grava um vídeo, sabe?
acordou, bate chantilly? É a mesma coisa. Aline_Amorim. Oi, Dani, primeiramente, parabéns pelo seu primeiro milhão, obrigada. É nítido que você põe amor em tudo o que faz. E eu queria saber, qual a sua inspiração para ter novas ideias, tanto na parte da criação de receitas, quanto na montagem e estilo dos vídeos? Na montagem e estilo dos vídeos, é isso mesmo, é que eu falei já no começo. Você vai mudando o seu estilo, você vai vendo novas coisas, as coisas acontecem, o mundo acontece, a vida acontece ao seu redor, e eu vou aderindo ao que eu gosto, ao que eu acho que é mais interessante pro meu estilo. E em relação às receitas, é geral, como eu falei também, é tudo, assim, desde viagem, Pinterest, um restaurante que eu vou, é uma confeitaria, algo que eu vejo, coisas que vocês pedem, receitas que estão na moda. Música. Enfim, música. Música traz muita imagem. Traz muita coisa também. Então, assim, tudo, assim, um cheiro que eu sinto, eu falo, isso dá pra misturar com isso que vai ficar gostoso. Uma fruta que eu vejo, sei lá, vou na feira e vi um negócio e falo, nossa, isso é maravilhoso com tal coisa, com uma amêndoa, com não sei o quê. Então acho que na feira que você vai, você tem frutas vermelhas. Pode ser. E, tipo, eu vou mudando, entendeu? Mas basicamente é isso, assim, inspiração tá no mundo. Inclusive, assim, várias perguntas a gente não vai responder nem nesse vídeo e nem no próximo, porque a gente já respondeu muitas dessas perguntas várias vezes no canal. Então eu vou deixar todos os Dani e Paulo Respondem linkados aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, se você quiser ver, se você for novo no canal e ainda não viu a gente falando sobre algumas coisas que, né, a galera que tá no canal há mais tempo já viu há muito tempo, você pode clicar aqui embaixo. Pra última pergunta desse vídeo, Maticia_, Dani, conta como foi a ideia inicial de vocês e como conseguiram encontrar um diferencial no programa de vocês, já que hoje existem milhares de programas culinários. Como foi esse processo de sair do padrão? Acho que isso aí já foi respondido, né? Isso daí acho que a gente já respondeu, uma ótima pergunta, mas aquilo que a gente falou de como a gente começou, que eram as 6 pessoas, e com o tempo a gente viu que aquilo não era YouTube. E foi diminuindo, até ficar eu e a Dani. Até depois aumentar do outro lado. Na verdade, já foi de 6 pra 2, assim, do começo. E uma coisa que a gente fez, pra gente continuar tendo tempo de pensar, o primeiro público que entrou primeiro, a gente já contratou um editor. O segundo, a gente contratou outro editor. O terceiro, a gente contratou um comercial. O quarto, a gente contratou um financeiro e por aí vai. Porque daí a gente sentiu que a gente precisava, se a gente quisesse fazer tudo sempre, a gente ia perder a coisa que a gente mais gosta de fazer, que é gravar. Ainda hoje, tendo um pessoal com a gente tem muito que fazer, né? Mas a gente gosta de pensar quais são os próximos passos, o que faz. Novas eu ideias, vou em muita reunião com clientes e tal. Então, toma tempo. Então, tem amigos do seu lado. Se não tiver amigos, trabalhe pra conseguir contratar alguém que também viram seus amigos depois. São as pessoas que vão amar tanto quanto você o canal, saca? Quem trabalha com você é muito importante. Hoje em dia a gente tem, ainda bem, assim, pessoas muito apaixonadas à nossa volta e muito talentosas. E acho que a coisa original foi isso, ter esse elemento atrás, que é tipo um... Eu ser desastrada, o Paulo comentar... Um Louro José crítico escondido, daquele personagem tipo do Tom e Jerry. E as nossas personalidades mesmo, porque isso faz diferença, exatamente. E a edição, desde o começo, foi uma edição com um muito ritmo trampada, muito próprio. Né? A Carol Delgado, cara... A gente ama Beijo, Carol Delgado e a Renata Salda, que trabalharam com a gente desde o começo, nos primeiros vídeos. A Carol hoje tá aí voando pelo mundo. Fazendo várias publicidades incríveis. A Renata incríveis. também. A Carol virou diretora de filme publicitário e ela que foi a primeira editora do vídeo. Eu fiz um piloto, de lembra? Carolzinha, o primeiro vídeo que a gente fez foi um piloto numa madrugada. O diretor falou, já tava com essa ideia. A gente saiu com uma amiga nossa, Elô, pra Lions. A gente chegou meio com bebidinha na cabeça e falou, vamos gravar a Dani agora? Vamos! O problema é que o plástico é duro. Eu tinha falado pra comprar um mais fino, tinha. Compra duro. E aí a Dani, cara, começou a gravar o vídeo aqui na cozinha, era ela muito engraçada. O salto dela, ela sempre de salto na cozinha. E ela fez, sei lá, um chocolate quente, um cappuccino. Não, era uma misturinha com paçoca, enfim, coisinha chocolate, umas coisas assim. Que ela fez, eu e a Elo, a gente gravou. Na mesa, a vontade era tanto de fazer o programa, que na madrugada, terminou de gravar, eu peguei esse programa e editei. Mandamos pra Carol. Mandei pra Carol, falei, Carol, eu quero um programa assim, Assim. a gente consegue fazer? E aí nasceu a primeira e segunda temporada do I Cook You for Dessert, que é essa coisa que eu diria a originalidade, essa coisa, tipo, muito espontânea. Eu acho que não tem nada mais espontâneo, assim, dos programas de culinária que eu conheço, é tipo, vai. O Rolê Gourmet tem isso, do jeito também, deles, exatamente. né? Mas a gente tem isso, a gente começou com uma coisa, cara, é só fazer, a receita tá aí, essa que é a nossa espinha dorsal. E os beats de eu interferir, apesar de às vezes eu e a Carol e a Renata a gente pensar em algumas coisas, era muito fluido, porque na verdade eram minhas dúvidas mesmo. E a Dani nunca tava esperando. Então a reação dela
ela, tipo, hoje você vai ficar sem comer. Hoje Foi uma construção muito de vamos fazer, o negócio tá aqui, tá pulsando dentro. Acho que é daí que vem a originalidade, a autenticidade, e a gente briga pra manter essa autenticidade, nunca se acomodar, porque quando você se acomoda vira fórmula. Exato. Então, é isso. Bom, próximo Saindo do Forno, domingo que vem, a gente vai falar sobre equipamentos, edição e os programas de viagem, que tem muitas perguntas interessantes pra responder. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar like aqui embaixo, é super importante. Amo vocês demais, beijo.